Bom dia, mais uma vez, feliz sábado. Que bom, que prazer, que alegria estarmos na casa do nosso Deus. A direção de música para este ano de 2024 quer convidar você que deseja fazer parte, que deseja cantar, que tem disponibilidade para ensaiar, que possa se juntar a nós. Estamos preparando aí um convite para fazer bem bonitinho para você, para toda a igreja, mas desde já, você que tem esse desejo, que gosta e que quer participar, venha conosco fazer parte, você é nosso convidado. Também você que toca algum instrumento. Ah, mas eu só sei tocar 2 notinhas. Não tem problema, a gente ensaia uma música com 2 notinhas. O importante é você participar, é você não ficar só no banco, entende? Então, contamos com você também que toca algum instrumento e nós iremos estar nos preparando para servir melhor ao nosso Deus. Amém? Lá em 1 Coríntios, capítulo 1, Paulo fala o seguinte, que a mensagem da cruz, para aqueles que estão se perdendo, é loucura, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Amém? Que nós possamos nos alegrar com esta mensagem da cruz, que nós possamos pregar essa mensagem da cruz, que nós possamos falar a todo mundo a mensagem da cruz. E eu tenho certeza que essa mensagem, ela toca o seu coração, como também toca o meu coração. Eu quero te convidar a cantar o hino que fala sobre a cruz. Se você sente que esta mensagem da cruz é uma necessidade, se você quer viver o Evangelho, que você possa cantar junto conosco. Levanta a cruz, que você possa levantar e falar sobre Jesus. Aproveite, esse momento é todo seu. Adore ao Senhor. Levanto a cruz de Jesus, proclamo o seu nome, para que toda a terra conheça o Pai, me prostro aos seus pés. Vencendo a morte com poder, e com seus braços estendidos sobre uma cruz, nos deu vida outra vez. Cante, adora o Senhor. Declare. Levanto a cruz de Jesus, proclamo o seu nome, para que toda a terra
Jesus. Cristo Jesus, Declara, Senhor. Filho de Deus, nós estamos aqui, não por direito, nem mérito algum. Na cruz nós somos Declara, Senhor. Só Ele é santo, só Ele é digno. Que os anjos possam se juntar a nós, declarando que só Ele é santo. Levanto a cruz de Jesus, proclamo o seu nome. Amém. Tem uma mensagem especial que a igreja preparou para todas as visitas que estão nos visitando nesta manhã. Vamos lê-la? Todos juntos? Sejam bem-vindos. Jesus está feliz com a sua presença e nós também. Sintam-se abraçados pelo Espírito Santo e acolhidos por Deus. Amém? Que isso possa ser realmente a nossa vontade, a vontade de cada um, que você possa expressar, não só em palavras, mas em atos. Que você possa desejar um feliz sábado para quem está nos visitando, que você possa dar um abraço a quem nos está nos visitando, que você possa estar atento com as visitas, dando todo o carinho e toda a atenção. Que não fique só em palavras, mas que nós possamos transformar em atos. Essa música que vamos cantar agora, ela fala sobre um sonho. Meu sonho, e eu creio que é o seu sonho também. De olhar para o céu e ver Jesus descendo nas nuvens. Ele estender a sua mão e me chamar pelo meu nome. Te chamar pelo seu nome. E aí ele dizer assim: filha, eu voltei para você. Eu voltei para te buscar. Chega de dor, chega de tristeza. Eu voltei. Vamos cantar juntos? Se esse é o seu sonho, se esse é o seu desejo, cante, declare, faça essa oração. Senhor, é o meu sonho te ver voltar. Senhor, volta para mim. Volta para me buscar. Se eu tenho um sonho, pode cantar. Meu sonho é ver Jesus, tocar o seu rosto, beijar suas mãos, encontrar os que perdi.
receberam ceia, cante. Amém. Nós possamos nos preparar para esse encontro. Meu sonho é estar com Jesus todos os dias e me banhar em tua glória eternamente. Estou aqui a esperar. Não demores a voltar, Declare. Jesus. Volta pra mim, Jerusalém é o meu lar. Não tardes em voltar. Preciso ao teu lado estar. Me leva para o céu, onde é o meu lugar. Jesus, volta para mim. Vamos cantar. Jesus, volta pra mim. Jerusalém é o meu lar. Não tardes em voltar. Preciso ao teu lado estar. Me leva para o céu, onde é o meu lugar. Amém. Amém, meus irmãos? Vamos fazer uma oração, né? Para que Deus esteja conosco. Nosso Deus e Pai, agradecemos a oportunidade que o Senhor nos tem dado de estar na tua casa. Quantas pessoas não têm essa oportunidade? Esteja conosco nos momentos que se seguem. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode colocar aí, meu irmão. Nós vamos falar algo, né, bem atual, né? Vocês vão perceber. O título, né, do sermão, os dois partidos, né? Interessante, né? E nós vamos perceber que existem dois partidos claros, né? Definidamente claro na Bíblia, né? Começando, né? Aqui diz, Jesus fala, né? Em Lucas 11:23, né? Vamos ler com a nossa Bíblia, todo mundo. Vamos pegar a Bíblia. Nem que seja do celular, né? Vamos usar o celular para ler a Bíblia, né? Aonde você for, você leva uma Bíbliazinha no celular. Vai lhe ajudar muito.
Jesus disse para nós o quê? Lucas 11, 23. Quem não é comigo é contra mim. Quem comigo não ajunta, o que é que faz? Espalha. Então tem um grupo de pessoas que está o quê? Com Jesus, ajuntando com Jesus. E tem outro grupo que está o quê? Espalhando. Esses grupos aí representam dois partidos, hein? E nós vamos ver aqui, né, que isso, qual partido você faz parte, vai depender de qual compreensão você tem da realidade. Qual a compreensão que você tem de quem é Deus, de quem é Jesus. Aqui, uma matéria, né, do Wolfgang Schmidt, de um livro que eu peguei dele, diz assim, ó, o que diferencia um homem de outro, antes de mais nada, repito, ele fala, de um ponto de vista cultural, é o mito vigente que direciona, motiva e dá forma à vida da pessoa. E mito, a gente pode pensar que mito, né, é só algo que não existe. Um mito pode ser algo que existe. Só que o mito é a compreensão daquilo que existe, como você compreende. Passa a ser o quê? Um mito. Às vezes, você, quando é criança, né, diz que o pai é um herói, não é isso? Aí depois, chega a adolescência, o pai vira o quê? Meio ultrapassado, né? Mas é o mesmo pai, ou não é? Só que a visão que você tem do pai vai o quê? Mudando. Isso se chama o quê? Mito. Que é a compreensão que você tem de algo, né? E depois você chega, né, à fase adulta, né? Antes de casar, você diz, o velho está sem saber o que fala, né? E aí ele casa, você casa, passa um tempo, começa a ter filhos, aí começa a dizer, rapaz, parece que o velho sabia alguma coisa. Eu já cheguei a esse nível, né? Eu tenho filho, eu diz, rapaz, papai estava fazendo algumas coisas, hein? Né? E hoje já estou chegando na idade de papai é sábio. Da mesma forma, meus irmãos, nós temos que chegar à compreensão de quem é Deus. No início você pensa que Deus é o quê? Pode ser um herói ou até um anti-herói, né? Tem alguns que dizem que é anti-herói, né? Que o mundo está sofrendo e Deus não está fazendo nada, imagine. Uma vez eu fiz uma pregação para uma irmã e ela pensava, na igreja, ela pensava que Deus estava no trono e diz, vai lá, Jesus, resolve os problemas. Deus o Pai, né? E aí ele ficou lá tranquilo, né? Comendo, bebendo, né? No céu, e Jesus que teve... Não, minha irmã, nem assim não, você entendeu tudo errado. Jesus é Deus, e quando Jesus age, quem está agindo? O Pai e o Espírito Santo. Aí disse, meu irmão, não tinha entendido isso até hoje. E pode ser que alguém na igreja também aqui tenha essa compreensão errada. E aqui diz o mais o quê? Ó? Afirmo que a grandeza e a dignidade de uma pessoa dependem primeiramente do mito que ela adota. Essa visão da realidade que você tem vai decidir como você vai viver. De certa forma, diz aqui, tornamos-nos aquilo em que cremos. Isso é a verdade ou não é? É. Completamente verdade. E aqui eu vou trazer para vocês um exemplo, né, de um mito, né, que na verdade Deus revelou, né, isso para Daniel nas profecias. Vamos ler Daniel 7, 23 a 25. Vamos pegar a Bíblia em Daniel 7. Daniel 7, né, fala sobre os reinos, né, e governos, né, que iam existir. E Deus revela que esses governos aí tinham tudo a ver com a volta de Jesus. Não é que não existisse outros reinos, né? Já existia a China, já existia a parte da Rússia, já existia. Mas eles não estariam diretamente relacionados com o quê? Com as profecias. Então, Deus falou que existiriam, né, reinos, né, e poderes que estariam ligados diretamente à volta de Jesus. E aí Deus fala, né, que dentro desses reinos existiria um quarto, né, um quarto reino. E diz assim, o quarto animal será o quarto reino na terra, que será diferente de todos os reinos, devorará toda a terra, pisará aos pés e fará o quê? Em pedaços. E diz que desse reino ia surgir o quê? Vai surgir o quê? 10 chifres ou 10 pontas daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis, e depois dele vai se levantar outro, o qual será diferente dos primeiros e vai abater 3 reis. Mas qual é a característica desse poder que ia surgir, né,
que a Bíblia chama de chifre pequeno, né, em algumas passagens, diz que ele ia fazer isso, ó, no verso 25. Proferirá palavras contra quem? O Altíssimo. Como é que a gente profere palavra contra Deus? Tem alguns que xingam a Deus, né? Tem alguns que dizem que Deus não existe, tem alguns que dizem que Deus é mentiroso, né? Alguns dizem que o Deus da Bíblia não é o Deus verdadeiro, né? Então, muitas pessoas, né, podem estar falando, né, contra o Altíssimo, mas aqui diz que ele não vai só proferir palavras contra Deus, ele ia destruir a quem? Os santos do Altíssimo. E quem são os santos do Altíssimo? Hein? Uma pergunta interessante, né? Apocalipse 14, vamos ver, verso 12 responde. E Apocalipse 12, 17 também está a resposta para você aí. 14, 12 diz o quê? Aqui está a paciência de quem? Está vendo? Tem santo ou não tem? Tem. E é de quem? Do Altíssimo. Quem são eles? São os que guardam o quê? E tem a fé em quem? Agora a gente pode voltar para Daniel, né? Então Daniel está dizendo o quê? Que esse poder, Daniel 7, 25, ia destruir aqueles que guardam os mandamentos de Deus e seguem a quem? A Jesus. Eu era católico e sempre tinha estudado as Inquisições, né? E não entendia. Com 15 anos eu quis causar uma confusão na igreja, né? Perguntando, e mamãe falou assim, meu filho, não pergunte muito não, vai atrapalhar, né? Aí eu queria saber por que tinha ocorrido Inquisições, por que tinham morrido tantas pessoas envolvidas com questão religiosa. E você só vai entender quando você lê a profecia. Significa que existiria um poder que ia perseguir as pessoas que liam a Bíblia. E se você ver, isso aconteceu nas Inquisições, que durou 1260 anos. Aí Deus fala mais, esse poder, além de perseguir os santos, ia fazer o que mais? Cuidará, no original fala, vai pretender mudar o quê? Os tempos e a lei. Aí, tempo na Bíblia, né, dos mandamentos, o único tempo que tem, qual é? Vamos lá em Êxodo 20. Êxodo capítulo 20. 20, verso, né? 8. Envolve tempo ou não envolve? É o único mandamento dos 10 que trata diretamente do tempo, né? Êxodo 28 diz, lembra-te do dia de quê? Para o santificar. 6 dias faça o quê? Trabalharás e fará toda a tua. E no 7º dia, que dia é? É o sábado. Que dia que você... Dia de descanso, não é isso? E você continuar lendo, você vai ver que Deus diz que você não deve o quê? Trabalhar nesse dia, seu trabalho rotineiro. Aquele que você ganha o pão, né? Aquele trabalho que você usa para se sustentar. Voltemos lá para Daniel. Então, em Daniel, continuemos lá 7, né? Continuemos em Daniel. Deixa Daniel aberto. Daniel 7, verso, né, 25, diz que ele ia fazer o que mais? Mudar os tempos e a lei. Então, esse poder teria que fazer o quê? Alterar alguma coisa relacionada com o tempo, mas também com o quê? Com a lei. Então, a história nos mostra, né, que esse poder que perseguiu as pessoas que liam a Bíblia também alterou o quê? O dia de guarda. Começou com quem? Com Constantino. Ele fez um decreto chamado, né, 7 de março de 321, século IV, ele fez esse decreto, dizendo que as pessoas tinham que guardar que dia? O domingo. E muitos cristãos não aceitaram, foram o quê? Perseguidos e mortos. Tem pessoas que gostam de ir lá para a Itália, para Roma, né? Eu não vou lá não, porque lá só tem ossos, né, dos meus irmãos. Milhares de irmãos morreram lá, estão lá enterrados, ninguém sabe quem são. Tem estimativas que é cerca de 60, quase 60 milhões que morreram durante esse período. É muita gente. E aí diz mais o quê? Que eles os santos iam ser entregues, né, na mão desse poder por quanto tempo? Por um tempo, tempos e metade de um tempo. E aí vinha a profecia de quê? Das 2.300 tardes e manhãs. Daniel 8, Deus fala aqui, né, que esse poder viria daqui, ó. Daniel 8, verso 22, fala sobre uma profecia, né, dos carneiros e um bode. Aí no 22, Deus fala assim, no 21, no 20, aliás, Daniel 8, 20. Aquele carneiro
que viste com pontas são o rei da Medo-Pérsia. E diz, e o outro, né? Seria o quê? O bode peludo é o rei da Grécia. Então Deus falou que depois da Babilônia, alguém ia suplantar, ou seja, vencer a Babilônia, que seria o quê? A Medo-Pérsia. E depois alguém ia vencer a Medo-Pérsia, que seria o quê? A Grécia, lá Alexandre o Grande. Alexandre o Grande iria morrer, né? E diz que no final do seu reinado, né? Ele ia fazer o quê? Ia ser dividido em 4, no verso 22. Levantando-se 4 no lugar dela, significa que 4 reinos vão se levantar da mesma nação. Então, esse poder de Daniel 7 tem que ser descendente de quem? De Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, né, constituiu o quê? Ele constituiu o Império Romano. O Império Romano surge como descendência de quem? Da Grécia. E o Império Romano se expande, né? E ele se vai o quê? Em direção, né, à terra gloriosa, como diz aqui a Bíblia no verso, né? No verso 20, deixa eu ver aqui, verso 24, fala sobre isso, e aí diz que, no 25 fala, pelo seu entendimento, esse poder fará prosperar o engano na sua mão, e no seu coração vai se engrandecer por causa da tranquilidade, vai destruir muitos, e aqui está a chave, que alguns dizem que é o islamismo, né, que é a besta, né, que é o islamismo, que é o anticristo. Não tem condição, a Bíblia já diz quem é, diz o quê? Esse poder vai destruir muito e vai se levantar contra o príncipe dos príncipes e vai atingir o príncipe dos príncipes. Quem foi esse poder? Aí Daniel 9 explica que esse poder é o Império Romano. E Daniel 7 diz que descendente do Império Romano viria uma ponta pequena, ou chifre, que ia fazer o quê? Ia mudar a lei, né? Vamos passar aqui. Pode passar aí. Eu acho que passei demais, né? Deixa eu ver. Isso. Então aí nós vamos ler um pouco agora de ciência, né? Às vezes a gente pensa que a ciência está separada, né, de religião, está separada, né, de política, mas não existe separação entre ciência, religião, nem política. Nunca existiu. E existem documentos, né, que foram criados, como nós chamamos de Constituição, né, que tenta separar os poderes. Tenta, mas você vê que não há separação. A gente pensa que o Congresso está separado, né, e autônomo em relação, né, o executivo autônomo em relação ao judiciário. É isso mesmo que acontece? De fato, não. Sabe por quê? Porque a sua religião está fazendo parte da sua política. E a sua religião e sua política está fazendo parte de quê? Do seu trabalho, onde você está. É assim ou não é? É por isso que se você decidiu guardar o sábado, você não vai fazer o quê? Venda em que dia? No dia do sábado. Ou seja, o seu trabalho vai ser consequência de quê? Da sua religião e consequência da política que você vive. Então aqui diz aqui, ó, existiram vários bispos e padres, né, que eram cientistas. Né? Diz aqui, ó, Nicole de Oresme, né, no ano 1323, né, era um bispo de Lisieux, ele que teorizou o movimento de rotação da Terra, né? Tinha um amigo meu dizendo, Pedão, rapaz, você acredita nos pastores, né? Eu disse, sim, rapaz, tu também acredita nos pastores e nos padres. Porque tu não acredita na teoria do Big Bang, não é isso? Quem foi que teorizou a teoria do Big Bang? Está aqui, ó, Georges Edouard Lemaitre, foi o sacerdote que teorizou a teoria do Big Bang. Eu falei, tu também acredita no religioso, rapaz? Tu não crê na teoria da evolução? Quem era Darwin? Darwin era um teólogo, ele não era cientista. Cientista sou eu. Eu fiz ciência, eu formei em engenharia, depois eu fiz mestrado, doutorado, sou um cientista. Darwin não, Darwin era um teólogo. Então muitos dizem assim, você está deixando de crer na evolução, que é ciência, né? Não, evolução também é o quê? Religião. Por que é religião? Porque a evolução tenta explicar o quê? As origens de tudo, não é isso? E a religião não é que explica a origem de tudo, não é? Então é religião também. Alguns pensam que estão na teologia, né, da libertação, como tem outros, e não tem nada a ver com religião, totalmente religião. Porque tenta explicar o quê? Como vivemos e como pensamos. Aqui diz outros, ó, tiveram outros, como o pai do magnetismo, Leonardo Gazzoni.
Outro que foi especialista em ciência hidráulica, Lázaro Spallanzani, né? Príncipe dos biólogos, né? O primeiro naturalista da Europa, diz aqui, Boaventura Corte, né? Então, se você vê a lista de padres, né? De cientistas e pastores que são padres religiosos, são inúmeros. E as pessoas dizem para nós hoje que isso é ciência. Você vai para a academia e diz, isso não tem nada a ver com religião. Tem sim, porque quem propôs isso foi um religioso. Ou não foi? Foi um religioso. E esse religioso leva a concepção, ou seja, o mito que ele tem na cabeça dele, né, da realidade, ele leva para a pesquisa, não leva? Leva. E aí surgiram, né, sismólogos, meteorologistas, várias pessoas, né? E aqui eu vou dar um exemplo aqui, ó. Tem esse aqui famoso, né, que é o Nicolau Copérnico. E nasceu em 1473 a 1543, disse o quê? Ele foi convidado pelo Vaticano, junto aos outros filósofos naturais de reputação, a opinar sobre a reforma de quê? Do calendário juliano, imagina. Convidou um cara que era matemático, físico, né, e também padre, para mudar o calendário. E diz aqui, o calendário que se usava na época era o quê? Havia sido implantado por Júlio César. Por quê? O calendário original era o babilônico, era só 10 meses. Somente 10 meses. É por isso que Daniel, quando ele faz a conta lá das 1.300 tardes e manhãs, né? Que 2.300 dias, o ano tem 360 dias, não é 365. Né? 360 dias. E aí, quando Júlio César vê o poder, né? Ele diz, ó, eu também sou Deus. Júlio César disse que queria ser Deus. Então eu quero um mês dedicado a quem? A ele. Por isso que nós temos um mês, qual mês? Julho. E aí depois veio César Augusto, que era o sobrinho dele, que se tornou imperador também. Não, se o Júlio César tem um mês, eu quero um também. Criou qual mês? Agosto. Está vendo como são as coisas? É por isso que ele diz que setembro é 7, mas o número de setembro é representado por quê? Pelo 9, né? Mas como é que eu estou chamando setembro, né, que vem de 7, e o número é 9? Eu chamo dezembro, né? 10 e o número é 12. Sabe por quê? Porque Deus falou que isso ia acontecer. Deus disse que esse poder que ia perseguir os santos também ia mudar os tempos e o que mais? A lei. E tempo envolve calendário ou não envolve? E envolve a lei também ou não envolve? E aqui diz, ó, o calendário que se usava na época, tinha sido plantado por Júlio César, produzia um atraso de 3 dias cada 400 anos. Vamos descobrir daqui a pouco por que esse atraso existe. A reforma só acabou em 1582, quando o Papa Gregório III mandou que a data fosse adiantada. Imagina? O religioso, tem que trazer uma água para mim aí, por favor. Um religioso é quem decidiu como seria o quê? O tempo. Cumprindo a profecia ou não está cumprindo? Lá diz que esse poder, esse chifre pequeno, que seria descendente de quem? Do Império Romano, que foi o quem? O papado. Ele mudaria também o quê? O tempo e também a lei. Mudou o calendário, né? E diz que o dia 4 de outubro passou de ser direto que dia? Dia 15 de outubro. Era o quê? Uma quinta-feira passou a ser o quê? Sexta-feira. E esse calendário é o que nós seguimos. Nós pensamos, ó, que o ano começa em janeiro, não é isso? Não é isso? Ele sabia que não é em janeiro? O ano começa, sabe quando? Entre setembro e outubro. Se você ler na Bíblia, quando o povo de Israel chega próximo do Jordão, Deus diz, a partir desse mês aqui é o primeiro mês. E o primeiro mês, sabe quando é que dá a data? Entre setembro e outubro. É por isso que o dia da expiação sempre cai quando? No mês de outubro, que na verdade é o primeiro mês. Só que nós seguimos qual calendário? Da Bíblia ou da Babilônia? Está vendo? Como a gente se engana? Tem mais coisa. Vou passar aqui. Vamos em frente. Tem mais coisa. Os nomes dos planetas, exceto a Terra, que todos são dados dedicados a deuses. Quais deuses são? Vamos ler aí. Domingo é dedicado a qual dia aí? Sunday, dia do sol. Domingo
Dies Solis Sunday é o primeiro dia do sol. E o segundo dia é dedicado a quem? A lua, que é o quê? Monday, lunes, né? Dies Lune é dedicado a quê? A lua. O terceiro dia é dedicado a quê? Marte. O quarto dia quem? Mercúrio. Quinto dia Júpiter. Sexto dia Vênus. E o sétimo dia qual? Saturno. Nós seguimos assim ou não é? A gente aprende na escola que o nome dos planetas são esses, não é isso? Mas esse nome aí são nome de deuses, de onde? Da Babilônia. Continuar. O calendário, né? O ano, no calendário gregoriano, né? É regido pelo Sol. Por isso que tiveram que fazer um monte de ajustes, sabe por quê? Porque em janeiro existia um Deus chamado Cronos. Era o Deus do tempo. Então esse Deus tinha uma cara, né? Atrás de um velho e na frente o quê? Eu acho contrário, né? O velho era atrás e um jovem na frente, né? Não, geralmente é o velho na frente, né? E o novo atrás, é isso mesmo. Então é o Deus Crono. Para que o calendário seguisse o Deus Crono, que é o Deus principal, foi alterado o calendário. O ano começou a chegar o quê? Em janeiro. Em janeiro chama o quê? Juno, no original. E nós fazemos a maior festividade, né? Eu, toda vez que está terminando o ano, eu digo, minha esposa, eu falo, quando chega em setembro, outubro, começou o ano. Quando chega em janeiro, não, o ano já está muito avançado já. Porque eu sei a verdade. Né? Mas nós estamos seguindo todo o ritual de onde? De onde, meus irmãos? Da Babilônia. E aqui nos diz primavera, verão, outono, inverno, né? Alguns dizem que isso aí depende do sol. Eu passei anos pensando nisso também. E aí eles pegaram o calendário, ó, é um monte de conta aí para tentar ajustar. Ó. O ano, na verdade, solar é 365 dias, 24, 21,99 dias, né? Aí, no gregoriano, ficou 365, 24, 21, 97, né? Não tem precisão. Aqui fala também, né? Sobre as estações ou fases da lua. São 29 a quantos dias? A 30 dias. Lua nova, lua quarto crescente, lua cheia, quarto mingante, né? E nova novamente. Geralmente dura o quê? 29,53, né? Horas, que dá 29 dias, 12 horas, 44 minutos. Nunca bate exato, porque qual é o calendário que nós estamos seguindo? Do Sol. Então nunca vai bater. Por isso que sempre tem que ter um ajuste. Vamos em frente. Olha aqui novamente, vamos ler. Então, vamos repetir aqui, questão de prova. Olha aí. Primeiro dia, Sol, né? É o Deus do dia, o Deus do tempo, é o Cronos. Que dia? Domingo. Aí o segundo, Lua, deusa da noite, é a segunda-feira. Marte é o Deus da guerra, na terça-feira, né? Mercúrio, Deus do comércio ou da comunicação, né? Quarta-feira, Júpiter, né? O Deus do Olimpo, né? Quinta-feira, Vênus, né? A da beleza, né? Sexta-feira e sábado, né? O Deus do tempo, que é o sábado, né? O Deus Saturno. Esse é o calendário que nós seguimos. E aqui nos diz o quê? Vamos descobrir agora o que a Bíblia fala sobre isso. A gente já viu, né? Que isso é cumprimento de profecia. Mensagem escolhida, volume 3, diz assim: nesse tempo, anjos maus em forma humana falarão com os que conhecem o quê? Imagina a coisa dessa. Podem ter anjos bons aqui na forma humana, nessa igreja agora. E também podem ter anjos maus. Aqui. Em que forma? Humana. Eles vêm falar com quem? Aqueles que conhecem o quê? A verdade. Eles interpretarão mal, vão desvirtuar as declarações do mensageiro de Deus. Quem são os mensageiros de Deus? É irmão Ati? Ou é isso aqui? Irmão Ati é uma mensageira. Mas os mensageiros, quem é? É a Bíblia.
A irmã Ade faz parte? Com certeza. Mas esses mensageiros aqui é o quê? Todos os profetas que estão onde? Nas Escrituras. Então vão desvirtuar o que está na Bíblia. Aqui diz, mensagem escolhida, diz, o último engano de Satanás será tornar sem efeito o quê, meus irmãos? O testemunho do Espírito de Deus. O que é o testemunho do Espírito de Deus? É a Bíblia. Aqui, ó. Então, ele quer tornar sem efeito o que aqui está escrito, não é isso? Diz, Satanás vai operar habilmente de várias maneiras, por diferentes instrumentalidades, para perturbar a confiança do povo de Deus no quê? No verdadeiro testemunho. Então, você vai ler a Bíblia e você vai ler o quê? Desconfiado. Não, aqui está errado, isso aqui não vale mais, aquela parte ali já não presta também, né? É assim, não é? Que é ensinado para ler a Bíblia? Descartar, né? Gênesis, né? Que Gênesis foi um mito, né? Gênesis foi uma metáfora, né? O que Jesus falou era só parábola, né? Não tinha nada a ver, né? Não é assim que é ensinado? Aqui diz, ó, no livro Educação, todas as coisas, tanto no céu como na terra, declaram que a grande lei da vida é a lei de quem, meus irmãos? Do serviço em prol de quem? Do outro, não é isso? Está escrito? Serviço em prol de quem? Do outro, né? Esse serviço em prol do outro, um exemplo você pode dar? Visitar uma pessoa doente, ficar de babá, né? De alguém, né? De uma mãe que não sei quantos meninos, né? Faça alguma coisa para o bem dessas pessoas, você está cumprindo o quê? A lei da vida. Amém? Quem quer participar disso? Se mova, viu? Se movimente. Sabe por quê? Quem não trabalha para Deus não vai continuar existindo. As muriçocas trabalham para Deus ou não trabalham? E é difícil, né? Porque as bichas incomodam. Né? E mosca é terrível, né? Mas a mosca diz que ajuda a polinizar. Eu pensava que, né, não tinha que ter mosca quando restaurar, não. Aí minha esposa falou, não, ela só ajuda a polinizar. Mas, rapaz, né? Que coisa, né? E as bactérias? São importantes ou não são? Quando a gente nasce, a mãe manda, né, umas bactérias para a gente, né? Olha, médico. E quando a gente morre, quem vai liquidar o serviço, né? São essas bactérias, não? Porque senão o nosso corpo ia ficar, né, um corpo ali, ó, todo o tempo, né, sem ser decomposto. Então Deus já deixou dentro da gente aquilo que vai o quê? Encerrar o serviço. São as bactérias, né? Amém? Então até as bactérias têm um propósito ou não tem? Tudo na vida tem um propósito. E aqui diz o quê? Os anjos são espíritos ministradores, enviados a servir favor daqueles que hão de herdar o quê? A salvação. Amém? A mesma lei do serviço está escrita sobre todas as coisas. Onde, meus irmãos? Vamos ler? Na natureza. Amém? Todas as coisas. Diz, os pássaros do ar, as bestas do campo, as árvores da floresta, as folhas, as flores, o sol no céu, as estrelas luzentes, tudo tem o quê? Seu mistério. O lago e o oceano, o rio e as fontes, cada um tira para o quê? Aí eu pergunto, estamos nós ajuntando com Jesus ou estamos espalhando? Pense na sua cabeça. O que é que você está fazendo? Você está ajudando a juntar com Jesus ou está espalhando? Se você não está fazendo nada para a pregação do evangelho, você está espalhando. E quando eu falo pregação do evangelho, a gente pensa, né? Que é entregar um folheto. Eu passei anos pensando assim, né? Eu ficava preocupado, não entreguei folheto, rapaz. Não fiz isso, não dei estudo, né? Eu não estou dando estudo, né? Eu estou com problema, né? Aí eu fui ler, que está lá em Atos, vamos ler? Atos, capítulo 1. Jesus explicando o que é que a gente tem que fazer. Jesus ressuscita, né? Antes de ir embora, Jesus dá uma ordem, né? Atos 1, verso 8. Vamos ler? Mas recebereis o quê? A virtude de quem? Do Espírito Santo. Algum quer dizer que o Espírito Santo é anjo. Imagina, eu vou receber um anjo. Não tem cabeça. Virtude do Espírito Santo tem que ser Deus. Assim como o Espírito Santo desceu sobre Jesus, não foi isso que a Bíblia diz?
Então nós necessitamos do Espírito Santo. O poder no original é dínamos, poder. Vindo de quem? Do Espírito Santo. Para quê? A gente precisa de poder. Para nós sermos o quê? Testemunhas. Não é distribuidor de folhetos, não. Nem é dador de estudo bíblico. É ser o quê? Testemunha. O que é ser testemunha? Quando você faz num casamento, né? Já viu, claro, que tem um monte de gente que é os padrinhos, né? Mas tem alguns que são selecionados para fazer o quê? Assinar, não é? Esses são os testemunhas. Esses garantem que houve o quê? O casamento. Os outros passearam, né? Tiveram foto, mas os testemunhas são quem? Quem assinou. Então Deus está dizendo que nós somos o povo que tem que assinar. Assinar o quê? Que o sábado é o dia de guarda. Que casamento é homem e mulher. O que mais? Que não podemos comer carne de porco. Que não podemos tomar bebidas que fazem mal. Isso é ser testemunho. Que devemos vestir roupa de homem. Não é isso que a Bíblia diz? Homem veste roupa de... E mulher, roupa de... mulher. É isso que Jesus está pedindo para você. Se você fizer isso, você está dando um estudo bíblico ou não está? Já está dando. Porque a pessoa, rapaz, que aquela irmã está lá daquele jeito bem arrumada. Tem alguma coisa. No mínimo é irmã, não é não? E aí vai perguntar, minha irmã, mas está todo mundo na moda, né, nos apertadinhos, até os homens estão usando um negócio, né? Um tal dos percentual, né? Como é o nome? Elastano, né? Aí você anda assim, né? Mostrando tudo, né? Esse meu amigo, onde é que nós vamos chegar? Anda com o braço bombado assim, né? Que se você fizer assim, estoura a camisa. Porque tem que mostrar a forma. Deus disse que o homem tem que ser homem. Não é que mostrar as formas, não. Deus disse que os sacerdotes, para subir no altar, meus irmãos, tinha que usar a veste apropriada, não tinha? Para não mostrar a sua nudez. Hoje tem homens aí pedalando, né? Nas bicicletas que falta mostrar tudo, né? Já é uma cueca, né? Que ele está usando, né? Não, é porque para ficar mais rápido. Rápido de quê? Quantos microsegundos você vai ganhar, em vez de botar uma bermuda folgada, para não mostrar as partes? As suas partes têm que ser a sua esposa, para ver o seu esposo. E se você não é casado, aí é que você tem que zelar e guardar esse negócio. Isso é ser testemunha, meus irmãos. Só que nós estamos vivendo onde, meus irmãos? Na Babilônia. Porque nós estamos pensando que isso que Jesus pediu para nós, né? É vestir a roupa na hora que vem para a igreja. Somente. Saiu da igreja, você já tira a roupa, né? Transforma-se. Testemunho não é isso não, meu irmão. Não é na igreja que Deus está pedindo testemunho, não, é na sua vida. João 8,32, o que é que diz aí? Vamos ler? Conhecereis o quê? Virou até política, né? Termo político. Conhecereis o quê? E a verdade vai fazer o quê? Que verdade é essa? A da Bíblia. Não é da política, não. É a da Bíblia. Quer ver um exemplo? Isaías 40, verso 22 diz o quê? Que Deus faz o quê? Se assenta no seu trono. Deus tem trono ou não tem trono? Alguns já disseram para mim que essa passagem aqui é metáfora. Ou seja, então, Deus bagunçou tudo. Deus não tem trono mais, não. Deus tem trono ou não tem? Isso aqui é literal ou é profecia? Tem símbolo aqui? Ele está acima da cúpula de quê? Então a cúpula da terra existe ou não existe? Olha a complicação, tá vendo? Porque alguns dizem assim, esse pedaço da cúpula aqui não existe. Ou seja, uma parte do texto é literal e outra parte do texto já virou simbólico. Olha a confusão. Se o texto é literal, significa que a terra tem cúpula. Eu posso não estar vendo, eu não tenho dúvida nenhuma que tem. Cujos habitantes são o quê? Pequenos como o quê, meus irmãos? Gafanhotos. Deus diz que Ele estende os céus como um forro. O que é um forro? É o que está acima do teto ou abaixo do teto?
Acima do teto, o forro? Não, rapaz, o forro está aqui abaixo. Né? Então, os céus que nós vemos é um forro. E em cima do forro tem o quê? Deus diz que tem o teto, que é o quê? A cúpula. Está vendo? Eu sou engenheiro, eu estou sabendo o que ele está falando aqui. Eu construo a obra, eu sei o que foi escrito aqui. E aí diz mais, arma os céus como uma tenda. É profundo, né? Uma tenda, rapaz, o céu é uma tenda. Quem já dormiu em tenda aqui? Uma barraca. Os céus que nós vemos para Deus é o quê? Como se fosse uma barraquinha. Quando o menino dorme, né? Tem um monte de muriçoca dominando, né? Você bota o quê? Um mosquiteiro, não tem? Aí você pendura o negócio ali em cima, né? É os céus nossos. No verso, né? Mateus 5, 44, 45, ó, Jesus diz, eu, porém, vos digo que amai o quê? Vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Isso aí é literal ou é profecia isso aí? Simbólica. Eu, meu amigo, se isso aqui não fosse literal, eu estou ficando louco, né? E diz, para que sejais filho do vosso Pai que está onde? Nos céus. Aí Deus diz agora o quê? Jesus fala, porque Jesus faz que o seu sol se levante sobre os maus e os bons. Quem é que se levanta aqui? É a terra ou é o sol? Alguns dizem que é a terra. Que Jesus não sabia o que estava falando aqui. Porque a ciência diz que quem está se movendo é a terra e o sol está lá, tranquilo. Quem é que está ensinando isso? É a Bíblia ou é o chifre pequeno? Chifre pequeno. E aqui diz mais, né? Desce a chuva sobre justos e injustos. Tudo literal. Olha outra passagem, Gênesis 1:16. Fez Deus os dois grandes, o quê? Luminares ou luzeiros. O primeiro para governar o quê? Quem é esse? E o segundo? A lua, mas só de iluminar no original que tem luz própria. Eu passei anos ensinando para os outros que a lua recebia um feixe de luz do sol, né? Aí acertava só a lua, e aí você vê a lua iluminada, porque diz que a lua não tem luz própria. Está vendo a confusão? Você está dentro de casa com a lâmpada, né? Acende a lâmpada dá certo só no pé do menino, né? É assim que faz? Ou a lâmpada ilumina tudo? O sol é esse que só acerta, né? Igual um laser. A lua. E nós acreditamos no que é ensinado ou não acredita? É ensinado na escola. Só que a Bíblia diz o quê? Que Deus fez dois com luz própria. Aí, ó, em Salmo 104, verso 19, é por isso que o calendário gregoriano não funciona. Olha o que diz aqui. Ele fez a lua para marcar o quê? Tá vendo? Tem quem marca primavera, outono, inverno, verão, quem é? O sol ou é a lua? A lua. Por isso que nunca vai dar certo essas contas do calendário gregoriano. Sempre vai estar errada, porque é baseado no sol. Deus não colocou o sol para marcar estação nenhuma. E diz que o sol sabe quando deve o quê? Olha a confusão agora. O sol se levanta e o sol também é que se põe. Alguns não, é a terra. Isso depende do olho do observador. Mas que olho é esse? Está com algum problema, miopia, alguma coisa. Astigmatismo, né? Algum problema sério nesse olho. Isaías 30, 26 diz, a luz da lua brilhará como o quê, meus irmãos? Tem luz ou não tem luz? E Deus está dizendo que no futuro ela vai brilhar como o quê? Como o sol. E o sol? E a luz do sol vai ser 7 vezes mais brilhante. Amém? Está vendo como é que é a coisa? Onde é que nós estamos aprendendo esses ensinamentos todos aqui? Contrário à Bíblia. Sabe de onde? Da Babilônia. O tempo nosso, 1 minuto é quantos segundos? Por que é 60? Por que não é 40? 25, 30? Sabe por quê? Porque o Deus maior da Babilônia, Marduk, é representado por qual número?
60. Então, tudo na Babilônia era em volta o quê? A 60. O Deus menor é letra 6 e o Deus maior, 60. Então, quando veio o calendário, quem foi que era chamado astrólogos? O povo da Babilônia. Eles fizeram os primeiros calendários. Então, 1 minuto tem o quê? 60 segundos. Né? E 1 hora, 60 minutos. Está vendo aí? E um dia, quantas horas? 24 horas. Porque é o dobro, né, dos 12 deuses principais da Babilônia. Aí tem aqueles, né, desenhos animados, né, dos Cavaleiros do Zodíaco, né? São quantos? São 12, né? Eu assisti aquilo ali, ainda hoje já sei, de vez em quando, né? Me dá tua força, Pégaso, né? Pégaso é um dos deuses. E quem são esses deuses? É Martes, é Lunes, né? Miércoles, né, que é espanhol. Esses deuses que é o 7 nosso, né? Que nós chamamos de planetas. Está vendo? Nós estamos praticamente, meus irmãos, envoltos na Babilônia, ou não estamos? As festas que nós comemoramos, eu não gosto de falar no Natal, eu não prego mais Natal aqui não, porque senão vai entristecer vocês, né? Porque Natal não tem nada a ver com a Bíblia. Jesus nasceu, sabe quando? Entre setembro e outubro. Não foi dia 25, não. Dia 25, quem nasceu foi Tamuz, o filho de Nimrod, que era reconhecido lá no Egito, Horus, né? E o Nimrod era conhecido como Osíris. E a mãe dele era Ísis, que é a mesma deusa Vênus do povo grego, que é a mesma Astarote do povo, né? Do povo ninivita, né? Então, meus irmãos, todos nós estamos onde? Vamos ver Apocalipse 18. Quanto tempo eu tenho? Vixe, está acabando, né? Não vai, o slide não vai terminar, não. Vou terminar antes. Não se preocupe, não. Apocalipse 18 diz assim. Verso 1 a verso 2. Não, 1 e verso 2, depois verso 4. Depois dessas coisas vi descer do céu o quê? Um outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. Anjo é mensageiro. Clamou fortemente com grande voz, dizendo, caiu o quê? A grande Babilônia. Babilônia significa o quê? Confusão, engano, mentira, falsidade. Tudo Babilônia. Quem é que controla a Babilônia? Diz aí? Tornou-se morada de quem? De demônios. A gente pensa, por exemplo, que você vai na Umbanda lá, né? Minha família vem da Umbanda. E não tem poder nenhum lá. Você sabe, você pega uma burdoada lá, se você for pensando nisso. Tem poder sim. E tem Exu, e eles aparecem, e eles se manifestam. E se você quiser ficar rico, e ele se engraçar de você, você vai ficar rico. E se você quiser ser mulherengo, e vai aparecer mulher que não acaba mais para você. Porque tem poder sim. Porque quem é que está dando esse poder? A Bíblia diz, são os demônios. Os demônios são adorados com vários nomes, em várias religiões. É por isso que Deus diz, não participeis da mesa, né? Deus não fala isso? Do Senhor e da mesa de quem? Dos demônios. E infelizmente, meus irmãos, tem irmão nosso aqui ainda participando, sabe por quê? De São João. Tirando foto, comendo manoê, bebendo um negócio que é dedicado a quem? A João. Eu vim do catolicismo, meu sonho era estar no São João, sabia? É comida de milho e tudo curau. Hoje eu só olho, porque é dedicado, meus irmãos. Testemunho, meus irmãos, é no que comemos, no que bebemos, no que o quê? Vestimos, no que falamos, no que fazemos. Esse é o testemunho. Nós estamos praticamente onde, meus irmãos? Envolvidos com a Babilônia. E diz aqui, abrigo de todo espírito imundo, refúgio de toda ave imunda e o quê? Aborrecível. No 4 diz, ouvi outra voz do céu que dizia o quê? Sai dela. Quem é que ele está pedindo para sair? Tem um povo de Deus onde? Na Babilônia. Eu estava.
Chegava Natal, já fica esse carro esperando os panetone. De comprar as caixonas lá para casa, né? Animado, né? Aí depois eu fui ler Oséias, que faziam dedicação a Deus Astarote, com uns bolinhos de uva e passa. Aí eu perguntei à minha esposa, a Nete, aí, é o panetone. Você viu, rapaz, é verdade, tem a uva aqui, ó. E só aparece no final de ano, não é? Porque é época dedicada a quem? Ao Tammuz, ao Horus. Sai dela onde? Povo meu, para que não seja participante dos seus pecados, para que não faça parte de quê? Das pragas. Meus irmãos, vamos continuar para terminar aqui. Só faltam uns minutinhos. Josué, né? Vamos ler aqui. Josué falou ao Senhor. Josué 10, 12 a 13. No dia em que o Senhor Deus amorreus na mão dos filhos de Israel, disse na presença dos israelitas o quê? Sol detente onde? Gibeon. E lua tu detente onde? No vale Ajalon. E o que aconteceu com o sol? Ele desobediente ou obediente? Hã? O que vocês acham? O sol se deteve ou não se deteve? E a lua, o que é que fez a lua? Parou. Quanto tempo? O sol, pois, se deteve no meio do céu, não se apressou a pôr-se por quase um dia. Alguns dizem que aqui foi um eclipse. Que eclipse é esse que passa quase um dia, meu amigo? Eclipse no máximo é 10 minutos. Não, mas aqui depende do olho do observador. Alguns dizem que quem parou foi a terra. Eu disse, mas meu amigo, imagine você num carro a 100 km por hora, sem cinto, e de repente para. O que acontece com você? Freia de repente, né? Você fica tranquilo, né? Não tem nada com você. Ou você é lançado. Dizem que a velocidade da terra é 1.660 km por hora. Imagine, está a terra se movendo. Aí Deus diz, para sol. Aí não, aí quem para é a terra. Aí a terra para, a 1.600 km por hora. O que é que você acharia que ia acontecer com a terra? Conosco. Não teve nem um tsunami, um furacão, né? Uma tempestade, nada aconteceu nesse dia. Não morreu ninguém, num terremoto, não. Se o sol parar, tem alguém lá no sol? Ou na lua? Vai fazer problema com a gente? Nenhum. Agora, se a terra foi a terra que parou, o negócio está complicado. Eu não sei explicar cientificamente, não, isso aí, viu? Porque tem uma lei, né? Uma da terceira lei de Newton, né? Princípio da ação e reação, e tem outro princípio da inércia, que diz que você não sai de um movimento sem aplicar uma força externa. E nem você para o movimento se também aplicar uma força externa em sentido contrário. Complicou, né? Para ensinar isso aí, né? Eu não consigo explicar, não. Alguns dizem que quem parou aqui foi a terra. Meu amigo, está complicado. Eu estou entendendo aqui que quem parou foi o sol e a lua. Viu? Jó 26, 7 diz, ele, Deus, estendeu os céus no norte sobre o espaço, o quê, meus irmãos? Então, lá no norte, que ninguém sabe onde é, o pessoal pensa que é na Groenlândia, né? Ninguém passou da Groenlândia até hoje. Ninguém consegue atravessar para ali. Nem ir para o norte, nem ir para o sul, que é a Antártida. Na Antártida você pode até ir, mas vai preso, né? Ele não consegue passar, não deixa você passar. E na Groenlândia, ninguém consegue passar. E a Bíblia diz o quê? Que Deus suspende a terra sobre o quê? Sobre o nada. Aí alguns perguntam, não, mas e o modelo do globo? Está sobre o nada. E o da terra plana também está sobre o nada? Tanto faz. Se eu pego uma bola e sustento no nada, ou um prato no nada, tanto faz, entendeu? Não tem diferença nenhuma. Mas alguns dizem que não, só serve o modelo do globo. Jó 38, verso 14, diz assim, a terra toma forma como o quê, meus irmãos? Barro sobre o quê? Um sinete. Ah, o que é um sinete? É isso aí, ó. Quando você carimba, né? Um sinete, né? Num barro, qual é a forma que assume? É um disco, é um prato. Né?
eu estou falando para vocês aqui, ó, que nós, meus irmãos, mensagem escolhida diz assim, ó, introdução, divisões onde? Na igreja. Desenvolver-se-ão 2 partidos. Está vendo como tem 2 partidos? Quem são eles? O trigo e o joio. E crescerão juntos para o quê? Para a ceifa. Só que a gente pensa aqui que a igreja é a igreja adventista, né? Alguns lêem sempre da igreja adventista. Não. Igreja para Deus é quem segue a Deus e quem não segue. O joio existe na igreja e existe o quê? Fora da igreja adventista. O trigo existe na igreja adventista e também fora da igreja adventista. A igreja é o mundo, meus irmãos. Os 2 partidos estão espalhados sobre o mundo. Um está se fortalecendo para ser o quê? Trigo. E o outro? Joio. Mas como é que você é joio ou você é trigo? Aí vem a frase, né? Que Jesus diz, quem comigo não faz o quê? Vamos ler? Lucas 11. Vamos ler? Aí está a resposta. Jesus já respondeu. Lucas 11, 23. Quem comigo faz o quê? Numa junta, é o joio ou é trigo? Quem não é comigo é o quê? Quem é contra Jesus é o joio. E quem é a favor de Jesus é o quê? É o trigo. Quem comigo não está juntando com Jesus é o quê? É o joio. Está espalhando. Está ensinando as pessoas o quê? Se perder. Aqui nos diz, o Senhor, ó, estamos no tempo da sacudidura. Cada coisa que deve ser o quê? Sacudida vai ser sacudida. E está sendo ou não está sendo? Tá, não? Ou não está? Hoje já disse que tem mais de 100 gêneros, né? Estão ensinando na Inglaterra para as crianças que tem mais de 100 gêneros. Deus disse que criou macho e o quê? Fêmea. Cromossomo o quê? XX e XY, acabou. Mas disse, não, você pode escolher aí a diversidade. Que diversidade é essa? Ela não existe. Diz, o Senhor não desculpará os que conhecem a verdade, se não obedece os seus mandamentos. Pelo quê, meu irmão? Palavra aí? Então, quando alguém vier lhe perguntar como é que se casa, você vai dizer o quê? Você vai juntar com Jesus ou vai espalhar? Ou você vai dizer, não, hoje mudou, a cultura é outra, a gente pode escolher qualquer coisa. Fique tranquilo, vem cá, carinho, né? Vamos nos abraçar. Importa é você estar aqui conosco. Você está juntando ou está espalhando? Qual a resposta que Jesus ia dar? Ah, eu criei naquela época 2, mas agora pode ser 100, 200, 300, não tem problema não. Você acha que Jesus ia dizer isso? Ou ele ia dizer o que ele sempre disse, está escrito, eu criei como? Homem e mulher. Não é isso que Jesus ia responder? Só dei um exemplo. Assim os homens que iam ter com Cristo, e entre os seus ouvintes havia o quê, meus irmãos? Anjos maus. Está vendo? Para fazer o quê? Na forma de homens, fazendo o quê, meus irmãos? Sugestões, criticando, aplicando mal, deturpando o quê? As palavras de quem? Não é o que está acontecendo hoje também, não? Eu só li a Bíblia, Deus criou homem e mulher, foi 6 dias, sábado descansou. Não, rapaz, o dia você escolhe, aguarda, nem precisa guardar dia nenhum. E eu sou religioso, então acredito no que eu falo. Está seguindo a Deus? Está seguindo a Jesus? Ao ouvir a sacudidura e a introdução de falsas teorias, hoje aqui que a gente viu várias, né? Esses leitores superficiais, não ancorados em parte algumas, são como o quê, meus irmãos? Areia movediça, tá vendo? Se você não crê no Gênesis, você não vai crer no Apocalipse. Se você não aceita como verdade Gênesis, não vai aceitar nenhuma outra parte. E diz o quê? Eles escorregam para qualquer posição, para agradar a tendência do seu sentimento, o quê, meus irmãos? De amargura. Que Deus, meus irmãos, nos abençoe.
que nós reconheçamos onde nós estamos. Eu reconheço que eu ainda estou em Babilônia. E a luta tem sido severa para sair, viu? Mas eu decidi sair. E eu sei que eu vou ter que deixar muito mais coisa do que eu pensava, né? Mas Jesus deixou o céu por mim e por você. Viveu uma vida de pobre. E alguns dizem, Jesus é socialista, Jesus era pobre. Que conversa é essa? Socialismo prega a cobiça. Não é seu, o seu tem mais ali, você vai e toma o do outro. Esse socialismo prega. O socialismo foi criado por Karl Marx para o quê? Para destruir o cristianismo. Ele fala lá no documento. E alguns já dizem, não, você pode ser cristão e socialista. É impossível, meu irmão. Ou você vai estar juntando com Jesus, ou você vai estar espalhando. Você vai ter que tomar uma decisão, meu irmão. E não tem esse negócio de direita e esquerda. Existe socialismo de direita, socialismo de esquerda, de centro. O problema é que o socialismo leva a criar estados totalitários, onde Deus é perseguido e quem segue a Deus. É ver China, é ver Coreia do Norte, é ver Venezuela, Cuba. Nós temos exemplos. No final de tudo, quando você implanta sistemas que são contrários à Bíblia e quem lê a Bíblia é perseguido. Então tenha muito cuidado no quem você está apoiando politicamente. Deus quer que você defenda o que está onde? Aqui na Bíblia. Por palavra e ação. Nós vamos ter que tomar decisão. A minha origem é da esquerda, eu vim da esquerda. Eu apanhei, né, nas praças lá em Teresina, correndo, né, das greves que eu fazia. Mas eu vi que não era o caminho de Deus, não. E hoje eu tenho certeza que não é. Porque apoia aborto, apoia quase tudo que não está na Bíblia. E a direita? A direita também pode fazer um monte de coisa errada. Hitler era de direita, mas era socialista. O Estado controlando até onde você cospe no nazismo. Socialismo de direita. Então o problema é você colocar o Estado acima de quem? De Deus. Esse é o problema. Ou você coloca o Estado ou você próprio acima de Deus. E aí é onde está seu problema. Aí não dá para seguir Jesus. Se você quer seguir Jesus, Jesus disse o quê? Quem vem a mim, negue-se carregue a sua cruz e siga. Quem quer seguir Jesus? Vamos orar? Tem algum louvor aí? Encerrou? Vamos orar. Nosso Deus e Pai, agradecemos a Ti pela palavra da verdade. Não é fácil falar a verdade, mas sem a verdade nós não seremos livres. Que o Teu Santo Espírito esteja com as mãos aqui que foram levantadas. Sabemos que a luta vai ser grande para nós deixarmos a Babilônia, mas o Senhor nos dará o poder, vindo do Teu Santo Espírito, para nós sermos testemunhas Suas, em palavra, em ação. Dá-nos o Teu Santo Espírito como o Senhor nos prometeu. Pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor.